Olá, seja bem-vindo ao canal Glória na Terra. O nosso último vídeo foi um podcast, com o pastor Tony, meu esposo Rodolfo. Eles falaram sobre os 5 ministérios, aquela parábola das 5 virgens, e foi muito interessante, um bate-papo ali, que vai edificar a sua vida, que vai te dar um alerta, então volta lá, assiste lá. Mas hoje eu quero falar um pouco com você sobre o pecado, sobre termos os nossos pecados perdoados, quando nós percebemos e confessamos, ao Senhor. O Salmo 32, ele diz assim, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. As minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Até aí. Sabe, aqui esse salmo, é de Davi. Logo depois que ele pecou, com Batseba, e Natã, foi ali enviado por Deus a ele para mostrar para ele que, Deus não tinha se agradado, daquilo que ele fez, do pecado que ele cometeu, E aí ele começa a dizer aqui, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados, Então ele entendeu algo que aconteceu ali com o pecado dele, que ele foi perdoado e que ele teve a sua culpa apagada. E aí diz aqui, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Sabe, enquanto nós estamos negociando o pecado, enquanto nós estamos ali, nós sabemos que o pecado está ali e a gente fica ali negociando, com ele, escondendo. E aí diz aqui que então reconheci diante de ti o meu pecado e tu perdoaste, aleluia. É algo, meus irmãos, que nós precisamos entender nesse tempo. A volta do Senhor está próxima. Então, nós não sabemos, quanto tempo nós temos para se arrepender. Às vezes a gente fala, não, amanhã eu me arrependo. Não, deixa que depois eu resolvo isso, depois eu resolvo aquilo, e aí fica jogando para depois. E aqui diz no verso 6, portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Então o Senhor, hoje, Ele está te dando uma oportunidade para você poder confessar para Ele, Deus, eu pequei contra ti. E aí, enquanto ele pode ser encontrado, e aí ele vai te perdoar. O diabo, ele é acusador, ele prende a gente na culpa, ele prende a gente, ele começa a falar pra gente mentiras, ele começa a dizer que o nosso pecado não tem perdão, ele começa a dizer que não tem jeito para nós, que mesmo se eu pedir perdão não vai adiantar. Isso são mentiras do inferno sobre você. Na verdade, o que o Senhor diz é que é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Sabe, existe uma alegria que nós às vezes não acessamos porque a gente ainda não confessou o pecado. Se nós confessarmos, o pecado, nós teremos uma alegria desse perdão. Sabe? E aí diz aqui, quando as muitas águas se levantarem, elas não atingirão, tu és o meu abrigo. Sabe, o Senhor, Ele tem um lugar para nós de descanso, de proteção. A primeira vez que a palavra santo aparece na Bíblia, ela fala do sábado. O sábado fala de descanso também e fala de santidade.
Então, quando nós buscamos a santidade em Deus, há descanso dentro de nós, há paz dentro de nós. Diz aqui, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Olha só o que acontece com quem fica ali com os pecados sem confessar, fica tentando negociar ali. Não faça isso em nome de Jesus. Que você possa confessar, confesse, seja rápido para confessar o teu pecado, para perceber e colocar diante do Senhor, sabe? E aí vai vir esse descanso. E aí diz aqui, tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O Senhor tem livramento para nós, o Senhor tem paz, sabe? Para nos livrar de angústia, nos preservar das angústias. Isso quando a gente confessa o pecado. Sabe, aqui, né? Vamos ler lá para você entender. No segundo livro de Samuel, capítulo 12, quando Natã vem repreender Davi, né? E aí, no verso 7, fala assim, você é esse homem, disse Davi a Natã. E continuou, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, o livrei das mãos de Saul, dei-lhe casa, as mulheres do seu Senhor, dei-lhe a nação de Israel e de Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você, tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã, pequei contra o Senhor. E Natã respondeu, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Sabe, nós não podemos confundir, né, as coisas. O que acontece os pecados, eles têm consequência. O Senhor, ele lhe perdoa, né? E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, Davi deveria morrer. E aí a Bíblia vai dizer aqui que Natã falou para ele assim, o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. E aí, por isso, ele pôde dizer aqui no Salmo 32, como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Quando Davi reconheceu aqui, falou assim, pequei contra o Senhor, no verso 13. Ele falou, pequei contra o Senhor. Ele começou a admitir, ele não foi hipócrita. Ele falou, Senhor, eu pequei contra ti. E aí, quando ele pôde confessar ali, Senhor, eu pequei contra ti. Depois de tudo aquilo que Natã foi usado ali por Deus para falar, porque o que acontece? Davi tentou esconder. Davi fez tudo ali, escondidinho, como se Deus não estivesse vendo. Sabe? Aí a Bíblia diz que Deus falou com ele, então tá. Então vamos, né? Os seus filhos vão fazer isso às claras. Né? A sua família. Sabe, meus irmãos? Outra coisa, né, que é muito importante a gente entender do pecado é que às vezes não traz consequência na nossa vida, mas traz consequência na nossa descendência. O Senhor, ele é um Deus geracional. Ele é o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Isso fala de uma descendência. Sabe, o Senhor, ele sempre, né, prometeu não a sua descendência e tal, ele ensina os filhos no caminho. E quando ele falou para Ezequias, a Bíblia diz que Ezequias foi um rei assim que chegou, abriu as portas do templo e derrubou altares, e ele fez coisas maravilhosas.
Mas a Bíblia diz que no fim da vida dele, ele se tornou orgulhoso. E aí a Bíblia diz que Deus ia recolhê-lo. E aí ele, por causa de todas as coisas boas que ele tinha feito, ele orou ao Senhor e falou: Senhor, olha para a oração, olha para tudo, né, que eu fiz e tal. E aí a Bíblia falou ali que Deus deu mais 15 anos para ele, mas também deu uma ordem, falou assim: ordena a tua casa. Ordena a tua casa. E aí Ezequias não fez, não cumpriu aquilo que Deus orientou a ele: ordena a tua casa. Sabe? Aí Ezequias, né, o profeta foi de novo ali depois na vida de Ezequias e falou assim: olha, nos teus dias vai ter paz, mas os teus filhos vão sofrer. Sabe o que ele falou? Ele falou assim: boa é essa palavra. E aí a Bíblia diz que ele falou isso porque no tempo dele ia ter paz e os filhos dele que iriam sofrer. Meus irmãos, confesse os seus pecados. Confessem os seus pecados, porque isso pode não trazer uma morte para você, mas pode matar o seu filho, como aconteceu com Davi. Sabe, pode trazer uma porta gigante de brecha para os teus filhos. Então, confesse, não mantenha escondido, como diz aqui, né? Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o corpo definhava e tal, a tua mão pesava sobre mim. É como se, né, enquanto Davi estava ali, Davi olhou, né, e ele desejou Batseba. De repente, se ele percebesse ali, já pedisse perdão, todas essas consequências aqui não... Mas ele foi pecando e foi escondendo, E aí o Senhor foi ali trazendo juízo, sabe? Trazendo ali, falando: a espada não se afastará da tua família, né? Trarei da sua própria família, trarei desgraça, né? Os filhos, houve adultério, houve, né, morte entre os filhos de Davi. Foi algo terrível, porque enquanto ele manteve o pecado escondido. Então, em nome de Jesus, eu quero te encorajar hoje a você entrar no teu quarto, fechar a porta e orar ao teu Pai. Confesse os teus pecados. Não precisa necessariamente falar com pessoas nesse momento. Confesse ao Senhor e deixa o Senhor te direcionar. Porque às vezes, né, você sabe que precisa, por exemplo, pedir perdão para alguém e você não consegue. E você está mantendo aquilo ali escondido. Mas aí primeiro vai para o teu Pai, fecha a tua porta e fala: Senhor, eu não consigo perdoar. Eu não consigo mais... Eu não consigo cumprir isso daqui. Eu não consigo parar de pecar nesse sentido aqui. Então me ajuda. Eu sei que é feliz aquele que tem seu pecado perdoado. Eu quero ser feliz, me liberta disso, dessas angústias que me cercam, né? E me ajuda. O Senhor, aleluia, o Senhor, Ele não quer te acusar, Ele quer te curar. Ele quer te curar e te livrar, sabe? Não te matar. Ele quer te livrar. Então, em nome de Jesus, confesse o seu pecado e seja livre das suas angústias.